A enteada foi morar com ela e com o marido, só que coisas estranhas começaram a acontecer. Mas ela ainda tá com o marido e não se sente segura mais em relação a nada. Essa aqui é uma das histórias mais complicadas que eu já vi. Bem-vindos ao quadro Lendo uma História Comigo. E eu tô assim chocada. Eu sei o que eu faria em relação a isso, mas eu vou ler pra vocês e vocês deixam a opinião de vocês pra seguidora poder ler. Ela começa o e-mail falando: Rafa, eu nunca imaginei que eu ia viver algo assim. A gente nunca imagina, né, amiga? Gente, assim, né? A gente nunca pensa que um negócio desse vai acontecer. Eu sou 14 anos mais nova que meu marido. Aí a gente não sabe a idade do marido, porque a gente tem noção quanto ela tem, nem o marido. Quando a gente começou, era tudo tranquilo. No começo sempre é, amiga. Nossa vida era boa, leve, parecia que finalmente eu tinha encontrado o meu lugar. Mas tudo começou a mudar depois de 5 meses de casado. Nossa, mas mudou muito rápido, né? Que geralmente a gente começa a dar... Não, se bem que os primeiros 2 meses de casado, que você tem que se adaptar com o Jurandir, morar com uma pessoa, amor, é um inferno. Demorou até. A filha dele, que só tem... Não, a filha dele, que tem só 7 anos a menos que eu, veio morar com a gente dizendo que não estava bem com a mãe. Aí é uma situação muito complicada, porque a mulher não tem filho. Mas ela tem um marido, e aí a filha, que não é uma criança, quis ir morar com o pai e ela aceitou. Eu ia querer saber por que ela não se dá bem com a mãe. Como é a relação com a mãe? E eu não sei se eu aceitaria esse tipo de situação, entendeu? Ah, eu quero morar com meu pai. Não, eu preferia separar. Se eu não aceitasse, bem, tipo assim, não, gosto muito da menina, não é um problema, eu ia preferir separar do que ter que, tipo, ser imposta. Sabe? Ela vai morar aqui, pronto, acabou. Não, amor, então tô pegando meu banquinho e saindo de filho. Eu não gostei muito no começo. Eu sou nova, não tenho filhos, mas mesmo tempo pensei, é filha dele, o que eu poderia fazer? Amor, a gente se retira. Quando a gente não gosta de uma situação, a gente não se obriga a ficar nela. A gente, mete o pé. Só que algumas atitudes dela me deixaram desconfortável. Parecia que ela queria chamar a atenção dele de um jeito estranho. Aquilo me incomodava muito. Aí aqui ela começa a listar as coisas estranhas que começou a acontecer dentro da casa dela. Ó. Meu marido dizia com todas as palavras que ela não precisava arrumar homem, porque já tinha ele pra bancar tudo que ela quisesse. Isso já me incomodava. Mas as atitudes eram pior. Gente, um pai chegar pra filha e falar: olha, você nem precisa arrumar homem pra você, porque você tem eu pra bancar tudo que você quer. Eu não sei também se eu veria isso com bons olhos. Tipo, que papo torto é esse? Que papo estranho é esse? Sabe? Beleza, aí ela disse que as atitudes piores. Teve um dia que ela trocou de roupa e simplesmente jogou o macacão na cara dele, na minha frente, como se eu nem existisse. Pelo que eu entendi aqui nos relatos com as informações, a menina tinha 15 anos. Com 15 anos, você já não é tão inocente, você já sabe o que você pode e o que você não pode fazer de errado. E assim, gente, não sei, eu nunca trocaria de roupa na frente do meu pai e jogaria na cara dele. Um pouco meio estranho da parte dos dois, né? Teve um dia, ela já dormiu de camisola, sem roupa por baixo, junto com a gente, quando saímos. E ele ficava abraçado com ela, enquanto eu ficava de lado esquecida. Gente, realmente, as coisas só pioram. Ele nunca falou nada, nunca colocou limites, nunca exigiu respeito, porque ele gostava, né? Convenhamos que a situação é meio estranha. E teve uma coisa que me marcou muito. Ele me prometeu um carro. E na primeira vez que o carro saiu, ele levou ela pra dar a primeira volta. Me deixou pra trás como se eu não fosse nada. Isso não é só ciúme. Isso é falta de respeito e humilhação. E é uma situação que mexe com a cabeça da gente. Só quem viveu algo assim sabe o quanto dói. Com tudo que nós já lemos aqui, pra mim, isso já seria motivo suficiente pra eu, meter meu pé. E se não isso fosse na delegacia pra poder denunciar o que tava acontecendo. Entendeu? Porque a menina era menor, era filha dele. Esse negócio de ficar abraçada, a menina sem roupa por baixo, sabe? Não, leva ela pra dar a primeira volta, sendo que o carro era da mulher. Eu acho isso meio estranho. Mas ela continuou. Mesmo assim, mesmo me incomodando, eu conversei com ela. Tentei entender e com o tempo ela mudou. Eu passei até a gostar dela de verdade. Só que não era só isso. Ou seja, a menina tava tendo essas atitudes, talvez a menina não percebesse, assim, meio difícil não perceber, mas enfim, a madrasta conversou, ela mudou e ela começou a gostar da menina. Eu vi ele pesquisando, meu marido já tinha o costume de assistir conteúdos adultos. Mais 18, será que vocês me entendem? Eu descobri uma vez, fiquei chateada, mas deixei pra lá. Só que recentemente eu descobri de novo, e dessa vez foi pior, muito pior. Essa questão de, o marido assistir conteúdo mais 18 é um negócio que divide opiniões, né? Tem gente que se importa, tem gente que não se importa. Eu, por exemplo,
não sei se eu me importaria tanto, sabe? Acho que eu não me importaria. Mas eu conheço gente que super se importa. Eu não sei se eu me importaria. Não sei porque eu nunca peguei e nunca vi acontecer. Então eu só acho que eu só saberia na hora. Então não sei opinar sobre isso, mas vamos lá. Só que a situação aqui não foi o conteúdo mais 18. Foi o que ele tava pesquisando. Esse foi o problema, ó. Eu vi ele pesquisando coisas como pai tendo furefação com filha. E pai confundindo filha com a esposa. Ou seja, ele não estava só vendo conteúdo mais 18. E aí que vem a problematização. Ele estava procurando vídeo específico com uma historinha ali de fundo. Entendeu? E tudo que estava acontecendo entre ele e a filha, o cara procurar um negócio desse... Gente, desculpa, eu teria terminado. Eu não ficaria com ele, não. Só que eu não... E eu não consegui guardar isso pra mim. Contei pra minha enteada e ela ficou triste. Se afastou um pouco dele, mas ainda conversava normal. Ou seja, ela contou pra menina o que o pai tava pesquisando e a menina se afastou do pai. Só que eu não consigo mais ver tudo como antes. Hoje, eu vivo com uma insegurança constante dentro da minha própria casa. Parece que tudo que ele faz com ela tem um segundo sentido. Eu começo a pensar que ele pode querer ela e não a mim. Mesmo ele me tratando normal, mesmo a gente tendo relação, ele diz que eu sou doida. Sempre, gente, o homem sempre fala que a mulher é doida quando ela pega alguma coisa desse tipo. Não, você é doida. Não, você é coisa da sua cabeça. Sempre estranho quando o homem fala pra você que você é doida, porque certamente você não é e tem problema realmente. Que foi só um link que não pesquisou nada, mas eu sei o que eu vi. Gente, como assim foi só um link, né? Pra você achar algo tão específico, você tem que pesquisar. E convenhamos, não é muita coincidência ele procurar, achar esse link aleatório e tá vivendo coisas parecidas dentro da casa dele com a filha dele? Eu também acharia meio estranho. Ele até trocou as senhas de tudo. Amor, acabou pra mim. E o pior de tudo, eu não consigo ir embora. Eu amo meu marido, eu amo a minha enteada. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho paz dentro da minha própria casa. Isso tá me destruindo por dentro. Eu preciso contar o que vivi, porque tem coisas que ninguém acredita se a gente não fala. E aí ela fala que só quem vive isso sabe o quanto dói. Gente, é uma situação muito complicada. Mas contudo, analisando tudo que aconteceu, eu já teria terminado a hora. Por mais que eu amasse ele, por mais que eu amasse ela, eu já teria terminado há muito tempo. Se eu não me sentisse confortável, eu não aceitaria nem que ela viesse morar com a gente. Mas como veio e começou a acontecer toda essa situação, lá no começo eu já teria, porque é uma situação muito complicada, mas é uma situação pra mim muito clara. O que tá acontecendo com ele, talvez não com a menina, né? A menina se afastou, impôs limite, ok. Mas o que tá acontecendo com ele já tá muito claro, né, pra ela. Não sei o que mais ela precisa ver ou pegar ou acontecer pra ela entender o que tá acontecendo. Com essa história aqui, você vai pensar 2 vezes antes de chamar um macho do Tinder pra sua casa, porque a única parte boa dessa história é que não levou os órgãos da menina. Bem-vindos ao quadro Lendo uma História comigo, pra gente poder reagir junto aqui à história. Gente, essa daqui eu estou desacreditada que esse macho teve essa capacidade. Vamos lá. Há um mês, mais ou menos, eu dei match com um cara no Tinder. Toda vez que eu falo pra vocês que Tinder dá errado, vocês não acreditam em mim, porque a maioria das tragédias é tudo Tinder. Acionei minha personalidade de loba e iniciei flertes descaradamente. A gente conversava coisas bem básicas, aquelas mensagens de quando as pessoas ainda estão se conhecendo, aquela coisa básica. E aí, como é que você tá? Qual a tua cor preferida? Como é que vai? Ai, preguiça de conhecer gente nova. Nossa, se soubessem. Mas ainda surgia um assunto ou outro em comum. Por mais que meu interesse não fosse namorar, eu sempre converso para ver se minimamente tem uma química e o meu fogo sobe, para não falar que é a palavra que ela usou. Sem conversar inicialmente, não consigo. Eu estava sem furenfar desde novembro do ano passado. Tava subindo pelas paredes. A Pop tava matando o cachorro a grito. Aí ela achou que seria uma ótima ideia ela baixar o Tinder e partir pro ataque. Atacante, camisa 10. Então, conversa vai, conversa vem. Resolvi chamar ele pra minha casa. Gente, ela chamou ele pra casa dele. Ou seja, ela estava conversando com um macho que ela não sabia muito bem quem era, que ela só tinha um papo, e aí ela chamou ele pra casa dele. Ou seja, amor aos órgãos nós não temos, mas tudo bem. E ele chegou depois de um rolê, ou seja, o macho foi pro rolê e depois foi pra casa dela. Estacionou a moto na minha garagem e entrou. Subimos pro meu quarto e nem teve tanta conversa assim, já parti pra cima. Aí ele parou do nada, a pegação inicial, e quis beber um vinho. Bebeu uns goles e eu perguntei se ele só furenfava depois de beber. E ele disse que não, mas que aquilo ajudava a champanhe dele a não estourar mais rápido. Ou seja, ele precisava de um incentivo pro negócio não
descarabalhar-se. Não quis argumentar sobre, mas pensei, se durar tanto assim, pobre da minha Caroline. Continuamos depois de uma tacinha de vinho e ele me pediu pra descer lá e cantar um pouco no microfone. Ou seja, ela foi ali dar uma cantada no microfone do garoto. Mano, a hora que eu cheguei, meu rosto perto do lugar, ou seja, perto da varinha de Hogwarts do macho, subiu um cheiro de azedo. Ai, gente, olha, na hora eu falava, não quero. Eu não consigo, eu não sei vocês, mas se eu vou furanfar e a pessoa tá fedendo, eu não consigo. Eu falo, não, querido, eu falo na cara da pessoa, não, amor, desculpa, mas realmente não achei minha boca no lixo, não vai tá dando, tá? Vai tomar um banho, amor, vai lavar essa virilha, fazer alguma coisa. Eu pensei que talvez fosse por causa do calor, porque tá muito quente na minha cidade e eu ainda não tenho condições de ter um ar-condicionado em casa. Por isso, relevei. Esse homem tava quanto tempo na tua casa, irmã? Pra poder ficar podre na virilha. Assim, por causa do calor. Não, amor, é porquice. Entendeu? Ele chegou do rolê suado, sujo, cambeado, pra poder furanfar com você. Botava esse macho pra tomar um banho. Agora, passar pano pra sujeira de macho. Gente, não dá. Fico até murcha na hora, ó. O fogo vai fazendo assim, ó. Se fecha todinho. Ela relevou, né? Mas acabei não dando o meu melhor. Nem tinha como, né? Só que eu percebi que ele não tava tão, assim, potente, digamos assim. Ou seja, o boy tava meio bomba, né? Não tava lá aquelas coisas. Ou seja, tava fedendo e meio bomba. Amor. É o combo perfeito da humilhação. Botava ele pra fora. Ela ignorou e seguiu o baile, né? Depois que eu parei, pedi pra ele descer pra visitar a Caroline. Depois de terminar, ele parou e olhou pro teto. Eu fiquei sem entender e perguntei o que tinha acontecido, se ele estava bem. Porque mal tínhamos feito alguma coisa que tirasse o fôlego. Ou seja, o macho foi cansado. Só que aí ele soltou a seguinte frase. Relaxa, a gente vai furenfar. Mas é que a gente tem que esperar só um pouquinho, porque antes de vir aqui, eu já furenfei por umas 2 horas com uma outra garota. Tá explicado por que que tava azedo a virilix dele. Aqui tá explicado por que que tava azeda. Amor, você tem alguma dúvida? Tava pegando babado de outra tchuca, entendeu? Ele nem banho deve ter tomado na casa da menina, foi direto pra sua casa. Eu perguntei se ele tinha namorada, porque achei que fosse isso e era pior. Não, é que eu tava furenfando uma menina por uma aposta. A situação só piora. Eu pedi pra ele explicar melhor, porque eu achei que não tinha entendido bem, sabe? E aí ele fala, meus amigos apostaram R$100 pra eu furenfar com fulana. E como eu tava precisando do dinheiro, eu aceitei. E durou de 8 horas até as 10. R$100 mais bem pago da vida da menina, né? Ou da vida dos amigos. Porque, gente, de 8 às 10? Que isso? Foi ótimo. Por isso, tô morto. Mas relaxa que a gente ainda vai furenfar, tá? Ah, tá. Então tá bom. Achei que a gente não ia, né? Porque 2 horas do relógio. Isso não é um homem, isso é uma máquina. Eu fiquei enjoada e morrendo de ódio daquele homem por dentro. Como que alguém pode ficar confortável em falar isso, sabe? É realmente a gota d'água. Aí, quando você acha que não piora, a situação piora. Porque, ó, a gota d'água foi quando ele começou a falar sobre se vender pra ser acompanhante ou pra furenfar. E disse que um amigo dele disse que não faria isso. Eu falei que dependia muito do quão confortável a pessoa estava com o corpo dela pra fazer isso, mas eu também não faria. Ele me perguntou se eu conhecia alguém que fazia isso. E eu mencionei uma guria que eu conhecia há uns anos, que tinha até aqueles sites, enfim, que vende coisinhas. E ele falou, sério, quem é? E eu respondi, uma guria lá, nem lembro direito o nome. Nisso eu menti, porque eu conhecia essa menina, ficava com ela, e ela foi uma queridinha, mas isso é outra história, ou seja, a menina sacaneou ela. Ela conhecia a menina sacaneou ela. Nisso ele soltou, é tu, né? Fala sério, com certeza é tu. Aí, basicamente, eu respondi que não era eu. Nesse ponto, eu perdi completamente o fogo. Levantei, acendi as luzes, comecei a botar a roupa e pedi pra ele colocar também. Fui no banheiro e voltei e ele ainda tava deitado. E só de coquinhas, né? Eu falei pra ele colocar a roupa de novo e ele se tocou que era pra se vestir inteiro. Fui na cozinha, deixei o vinho e as taças. E como não tá fácil pra mulher hoje em dia, peguei um estilete nas minhas coisas de costura e deixei do lado do micro-ondas, onde eu podia alcançar se desse alguma merda. Ou seja, você convidar um menino que você nem conhecia pra sua casa, pra você tudo bem. Aí agora que você pensou na possibilidade que poderia dar uma M. Amor nenhum a seus órgãos. Eu sei que no fim o menino foi embora, ela bloqueou ele de tudo
E foi isso, gente. Eu falo pra vocês que Tinder é sempre assim. Tinder sempre dá errado. Aí agora você pensa, o garoto estava falando com outra garota antes de ir ficar com ela. Você acha que tá ruim? A situação vai lá e piora, meus amigos. Parem de se esforçar pra macho, hein? Vocês parem de se esforçar pra macho. Uma mulher chegou lá no meu salão sambando a cara de uma cliente, porque essa cliente estava pegando o marido dela. Só que a gente achou que o babado era esse, mas não, o buraco era mais embaixo. E o problema, na real, era o que ela estava fazendo com o filho da mulher do marido que ela estava pegando. Porque quando a mulher começou a contar, que todo mundo começou a escutar, gente, essa mulher, ela quase foi linchada ali no salão. Foi um desespero. E pra falar bem a verdade, eu concordei, meus amigos. Eu nem me meti. Eu tenho um salão muito famoso, diga-se de passagem, porque eu moro numa cidade muito pequena. E vocês sabem como é que é cidade pequena, né? É muito difícil ter comércio ali realmente bom. Eu, por muito tempo, morei em cidade grande e voltei ali pra minha cidade, porque o meu sonho era construir alguma coisa pra voltar a morar ali naquela paz do interior, né? E abrir um salão. E eu tinha uma renda muito boa, porque basicamente era o único salão da cidade, todo mundo fazia cabelo ali. E aí, gente, cidade pequena é um negócio. Se mudou pra lá, pra onde a gente morava, uma mulher muito bonita, sabe? Mas você via que ela era meio rústica, sabe? Ela tinha uns comportamentos meio assim exóticos com o marido dos outros. Então todas as mulheres ali casadas meio que passaram a não gostar dela e passaram a ficar de olho na mulher. Parece que a mulher, ela era do Jobs. Entendeu? Fazia uns negocinhos, vivia entrando um monte de homem na casa dela, era o comentário da cidade pequena, nunca tem nada de novo, então ela virou comentário. Só que, ema, cada um com seus problemas, ninguém tinha nada a ver com isso, desde que o marido não fosse lá pegar ela. Um belo dia, essa mulher resolveu fazer o cabelo lá onde eu morava. Onde eu trabalhava, na verdade, no meu salão. Já tinha mais ou menos uns 4 a 5 meses que ela tava morando lá, se me falha a memória. E aí, ela marcou pela primeira vez pra poder ir fazer o cabelo lá no meu salão. E ela era sempre o comentário da cidade, tá, gente? Desses meses todos que ela tava morando lá, ela sempre foi o comentário da cidade. Só que até então ninguém tinha pegado nada assim. Ai, fato, ela pegou o marido de fulano. Não, só um rodízio de homem que ficava entrando na casa dela e todo mundo ficou sabendo que ela era do Tops. E aí, um belo dia ela marcou, eu agendei ela normalmente, ela ia fazer o cabelo comigo, e aí ela chegou. Gente, a mulher era uma simpatia absurda, menina, de uma educação, tratava todo mundo muito bem, com uma classe, sabe, tão meiga. Eu não falei, gente, eu não tenho nada a ver com a profissão dela, cada um com a sua profissão, porque era um fato, ela realmente era. Cada um com a sua profissão, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. E conversava, não sei o que, e eu fazendo o cabelo dela, entretida ali, conversando, adorando ela, achando ela super simpática. Daqui a pouco, eu só escuto Jurema vindo. Jurema, uma mulher que morava quase que do outro lado da minha rua. Olha, pensa numa mulher que trabalhava, uma mulher honesta, que tinha o marido dela, que tinha o filho dela ali dentro de casa. Jurema chegou gritando. Ela veio gritando lá da rua: eu vou acabar com a sua raça, sua rapa. E xingando a mulher de tudo quanto é nome. Na hora, a mulher que tava sentada, porque ninguém entendeu com quem que ela tava falando, a mulher abriu um olhão assim. E aí a Jurema entrou dentro do salão e foi pra cima da mulher com tudo. Só pra vocês terem uma ideia, ela pulou na cadeira, que a cadeira foi pra trás, que eu tive que chegar pra frente pra poder não cair junto. Ela começou a estapear, começou a aplaudir a cara da menina que era do Jobs. E batendo, e aquela confusão. E eu tentando separar. E aí chama fulano, chama ciclano. Não tinha segurança no salão, porque cidade pequena, né? E chama fulano, e chama ciclano. O pessoal da rua vendo, tentando separar. E roda daqui, quebrando meu salão todo. E o salão pequeno, sabe? Não era aquela coisa enorme assim, tudo rodando. A galera tentando separar. Até que conseguiram separar a Jurema do pescoço da menina e pedindo pra ela: calma, Jurema, calma, Jurema. E aí todo mundo entendeu que ela tava pegando o marido dela. E aí ela começou a falar: você acha que eu não sei que você tá pegando meu marido? Mas você acha que eu tô aqui por causa de macho? Eu tô aqui pelo que você tá fazendo com meu filho. Você achou que eu não ia descobrir? Você achou que ele não ia me contar? E aí Jurema começou a contar, a gritar em alto bom tom tudo que tava acontecendo. Eu fiquei chocada. O que ela estava fazendo? Ela começou a se engraçar com o marido de Jurema. Não sei como, eles trocaram contatos, começaram a ficar. Quando a Jurema ia trabalhar, o marido dela chegava em casa mais cedo e chamava a menina pra ir pra casa da Jurema. Ninguém via ela entrando. É isso que mais me choca. Como que ninguém viu a mulher entrando lá na casa de Jurema? Ou provavelmente Jurema, porque contaram pra Jurema que Jurema tava ciente, né? E aí, menina, ela tava indo pra lá pra furanfar com o marido da Jurema. Quando você acha que isso é ruim o suficiente, porque a Jurema trabalhando, o marido traindo ela dentro de casa com uma menina de sopos e ainda na cama dela, você acha que isso é o suficiente? Não era. Essa mulher parece que, na verdade, estava interessada no filho de Jurema. Filho de Jurema esse que tinha apenas 17 anos. E ela ficou louca com o filho de Jurema. Como ela não conseguiu se aproximar do filho, ela foi atrás do pai.
Menina, ela foi atrás do pai do garoto, começou a ficar com o pai do garoto, conseguiu o número do garoto no telefone do pai e aí ela gravava ela furenfando com o pai do menino e mandava os vídeos pro menino, falando pro menino, tá vendo? Olha, isso aqui que você tá perdendo, a gente pode viver isso daqui. O menino com 17 anos, né, as coisas tudo à flor da pele, ela tava na cabeça de que ela ia conseguir meio que fazer com que o menino quisesse muito ficar com ela vendo aquilo. Então ela tava gravando ela ficando com o pai, sem o pai saber, e mandando pro filho da Jurema ficar com ela. E aí ela não gravava só do pai, não. Gravava de outros homens que ela também furenfava. Porque ela simplesmente cismou com o menino. Gente, essa coisa de pessoa doente, ela cismou com o menino. A mulher já devia ter, tipo assim, vamos botar aí que ela tinha uns quase 30 anos e o menino tinha 17. Por favor, vamos ter decência, né? E aí o menino era fiel à mãe, né? Respeitava muito a mãe, era fiel à mãe. E não demorou pra poder contar pra mãe, porque ia contar pra mãe que, na verdade, o pai tava traindo, né? Ia acabar com a família dele, mas ele não tava mais aguentando a situação e contou pra mãe. Mostrou pra mãe os vídeos das conversas. A mulher ficava perseguindo o garoto. E aí, Jurema, amor, endoidou e foi atrás dela. E aí ela tava batendo na menina por dois motivos. Por estar pegando o marido e por estar atrás do filho dela. Ela apoiou mais que tamborim no samba. Quando todo mundo escutou e entendeu o que tava acontecendo, soltou a Jurema foi pra cima dela e deu com tudo. Eu só falei assim, gente, tira do meu salão. Tiraram elas do meu salão e elas ficaram ali, Jurema dando nela ali no meio da rua, na frente de todo mundo ali apoiando, fez aquela rodinha. Sei que a mulher quase que foi linchada, apoiou mais que o tamborim do samba. Depois ela foi pra casa toda estrupiada, pegou as coisas dela e foi embora da cidade. A mulher fez o caos, foi embora da cidade. Jurema se separou do marido dela. E é isso, gente. Eu fiquei chocada e achei a coça bem merecida. Respeite o luto das pessoas. Foi isso que eu disse pra minha sogra quando eu desci a mão na cara dela. Fiz um barraco no velório do meu pai, com a gracinha que ela fez num dos momentos mais difíceis da minha vida, unicamente porque ela não gostava muito do meu pai. E aí aquela sem noção, em vez de ela ter ficado em casa e não ter ido no velório, né, acompanhar ali a família pra poder respeitar, já que ela não conseguia disfarçar o desdém dela, o desgosto dela em relação ao meu pai, que ela pelo menos ficasse em casa e não fosse fazer inferno no velório do meu pai, porque aí ela foi fazer mais um remédio pra um doido, é dois doidos e eu sou mais doido que ela. A minha sogra, ela nunca se deu bem com a minha família, sabe? Nunca se deu bem com a minha família, e a culpa não era da minha família, a culpa era dela, que criou o filho dela debaixo da saia dela, e quando ele quis sair, ela não aceitou. A mulher tinha ele como filho único, né? Ela fez da vida dela, ele cresceu, conheceu uma pessoa, que no caso era eu, casou, e ela não aceitou muito bem essa questão. Tanto que a gente teve que morar longe dela pra gente ter paz, né? E parece que ela fazia isso com todos os relacionamentos dele. Ela infernizava a vida das pessoas, sabe? Das namoradas dele, até o ponto das namoradas desistir. E só deu certo comigo porque eu falei pra ele, ou a gente vai pra longe da sua mãe, ou a gente termina, porque essa mulher faz um inferno na minha vida e eu não vou viver esse inferno. E aí ele decidiu ir pra longe e adivinha, nosso relacionamento vingou, porque a gente tava pra terminar, a gente até casou. E aí, gente, como ela morava perto dos meus pais, ela começou a transferir essa frustração dela da gente ter ido embora todos os meus pais, né? Ela infernizava a vida dos meus pais, ela ia lá, ela era inconveniente, que não sei o quê, até que o meu pai cortou ela, né? Ela chegou um momento lá, meu pai parece que tava namorando com a minha mãe. Ela simplesmente saiu entrando na casa do meu pai e da minha mãe e ela achou um absurdo eles estarem namorando durante o dia, fez um escândalo. E aí, amor, meu pai deu-lhe um corte nela do tamanho do mundo, né? E desde então ela entrou em pé de guerra com meu pai, não gostava do meu pai de jeito nenhum. E assim foram anos, tá? Foram anos, isso aconteceu logo após quando eu casei, porque ela começou a ficar carente e perturbar a vida dos meus pais. Ah, mas que ela tinha marido? Tinha marido, mas ele não aguentou, terminou com ela também, porque ninguém aguentava aquele encosto, aquilo ali não era uma sogra, era um encosto. Mas ela era mãe do meu marido, então eu tentava respeitar o máximo o limite que eu conseguia. E aí, meninas, o que aconteceu? Passou-se uns anos, o meu pai ficou doente, né? Ele já era mais idoso, então a gente meio que já tava esperando que ele ia falecer, porque não tinha mais jeito, a gente tava cuidando dele, né? Meio que ele já tava indo, digamos assim. E aí o meu pai faleceu. Quando o meu pai faleceu, eu já não gostei muito da mensagem que ela mandou pra mim de luto. Porque na mensagem ela deixou bem claro que ela não gostava do meu pai e que tecnicamente ela não lamentava a morte do meu pai,
Quem manda um negócio desse? Mas ela lamentava eu estar sofrendo, meu marido está sofrendo, porque meu marido gostava muito dele. Então ela lamentava o filho dela estar sofrendo, que ela sentia muito, que não sei o quê. Mesmo tendo as indiferenças que ela tinha com meu pai e tal. E aí eu não gostei muito. Tanto que eu falei pro meu marido, falei, amor, olha só, você sabe que meu pai e a sua mãe viviam em pé de guerra. Meu pai faleceu, vai ter o velório, não sei se a sua mãe quer ir, mas conversa com ela pra ela poder se comportar. Minha mãe tava arrasada, obviamente, o marido dela tinha morrido. E eu falei pra ela, qualquer coisa fala pra ela não ir, sabe? Deixa pra lá. Meu marido falou com ela falou que achou um absurdo e que ela iria sim porque ela precisava apoiar a família dela. Pois bem, resolvemos todas as questões, né? Meu pai faleceu, resolvemos tudo, não sei o quê. E aí teve o velório lá na capela e foi um show. Foi um escândalo. Essa mulher chegou lá, gente, tipo, tava acontecendo o velório, eu e minha mãe, assim, perto do caixão, chorando bastante, né? As famílias, amigos, todo mundo vindo cumprimentar. Meu pai era muito querido, então o velório ali lotou, a capela lotou. E aí, essa querida chegou junto com o meu marido foi buscar ela, né? Ela chegou. Só que ela chegou, gente, como se ela estivesse indo pra um churrasco. Primeiro, a roupa dela já me incomodou, porque ela tava com uma roupa totalmente colorida, sabe? Toda maquiada, não sei o quê, como se ela realmente estivesse indo pra um churrasco de domingo. E aquilo ali me incomodou, mas eu falei, bom, vai ver, ela não tem noção mesmo da vida. Beleza. Gente, ela ficou o velório todo rindo, sabe? Rindo, conversando com pessoas que ela não conhecia, pessoas que ela conhecia, assim, que morava todo mundo próximo. Ela ficava puxando conversa, sabe? Assunto que não tinha que falar ali e alto. Todo mundo escutando aquilo, aquela vergonha. Ela sentava e aí ela mesmo contava uma coisa, ela dava gargalhadas. A minha mãe começou a olhar aquilo, eu comecei a olhar aquilo. Ela sequer teve respeito de chegar perto do caixão pra poder se despedir, pra poder falar com a gente. Ela deu só um oizinho assim. E ela fez do velório do meu pai sobre ela. Ela começou a contar piadas, ela começou a rir, ela começou a dar gargalhada e andava pra lá e foi de salto, e aí ela ficava tec, 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 aquele barulho, e as pessoas olhando, as pessoas percebendo que ela realmente não estava nem aí, que nós estávamos sofrendo, e ela começou a dar o show dela. E aí, o que eu fiz? Chamei meu marido de canto, pedi pro meu marido conversar com ela. Meu marido foi lá pra poder conversar com ela, não resolveu muito. Eu falei, eu vou lá. Chamei ela de canto e falei, olha, tem como você, né, falar baixo, parar de rir, parar de se comportar como se aqui fosse um churrasco, como se você estivesse no shopping com as suas amigas, porque meu pai faleceu, minha mãe tá muito triste, minha família tá muito abalada, então se você puder, por favor, cala a boca, eu vou agradecer, fica quietinha aqui, apoia a família de longe, tenha respeito pelo nosso luto. E aí, ela falou pra mim que não sabia do que eu tava falando e que meu pai era um homem muito alegre e que ele não ia querer todo mundo chorando, que ela só estava tentando alegrar o ambiente. Quando eu falei, não, mas ninguém quer alegrar o ambiente. É momento de se despedir, é momento de chorar, é momento de tristeza, de dor, então, por favor, respeite. E saí. Pois não resolveu. Quando eu falei, ela ficou extremamente ofendida. E aí piorou a situação. Porque além dela continuar falando extremamente alto e rindo, ela fez uma coisa que eu fiquei desacreditada. Ela simplesmente convidou um peguete, que a minha sogra era jovem, um peguete, pra poder ir pro velório do meu pai. Realmente, ela viu aquilo ali como um churrasco de família. E daqui a pouco ela tava lá, que ela meio que viu que eu não gostei, mas continuou fazendo a gracinha dela. Eu vi alguém entrando e indo cumprimentar ela. Era um cara que ninguém nunca viu na vida. Ela chegou, abraçou ele, não sei o que, e aí eles foram pro canto, começaram a rir, e eu só olhando. Gente, ela começou a beijar o cara ali. Ela começou a abraçar o cara ali. Mas assim, não era tipo um selinho de apoio, sabe? Como, né? Não. Era uma esfregação. E eles riam do que a gente vai fazer depois daqui. Ela, né? O que a gente vai fazer depois daqui, não sei o que, pra onde a gente vai. E o cara, quando ele viu, ele não sabia que era um velório. Quando ele viu que ele estava num cemitério, que aquilo ali era um velório, que ele olhou, tipo assim, tinha uma pessoa ali desfalecida e todo mundo em volta, ele ficou chocado, ele ficou sem reação. E ela beijando ele, ela agarrando ele, o cara totalmente sem graça, e a gente sem graça também, e ela fazendo escândalo, rindo. Gente, eu levantei, que eu tava sentada num banquinho lá, eu levantei, olhei pra cara do meu marido e falei assim, eu te avisei. Eu fui lá e eu meti-lhe a mão na cara dela, mas com uma vontade, com uma sede, com um gosto, que era pra descontar todas as raivas que ela tinha me feito passar durante todos esses anos. E aí eu só olhei pra cara dela e falei, respeita o luto da minha família, respeita o luto do meu pai, da minha mãe, respeita a morte do meu pai. E fui pra cima dela e ela veio pra cima de mim. Aquilo ali virou um show. Já que ela queria fazer o show da Xuxa dela, eu fiz o show junto com ela, peguei ela, saí puxando ela pelos cabelos pra botar ela pra fora. Falei, como é que você chama um macho pra você ficar de agarramento aqui no velório do meu pai? Você tá fazendo graça desde a hora que você chegou, que você tá rindo, brincando, pulando, não tá nem aí pelo respeito das pessoas. E começou um separa daqui, eu arrastando ela pra fora. No fim, eu arrastei ela pra fora da capela. Tirei ela de dentro do cemitério. Falei pra ela que eu não queria olhar na cara dela por um bom tempo, senão nunca mais. Botei ela pra fora, ela ficou fazendo escândalo, ela veio pra cima de mim, me arranhou também. Meu marido separou, virou aquela confusão. Eu sei que eu consegui botar ela pra fora. Voltei pra dentro da capela, pedi desculpa às pessoas. Falei que, né, eu não esperava por aquela reação, mas que
tudo tem limite. Continuou o velório do meu pai, né? Nós enterramos o meu pai e até hoje eu não falo com ela. Eu nunca mais pretendo falar com ela pelo que ela fez no velório do meu pai. Pedi desculpa ao meu marido falou que eu tava certo, tava decepcionado com a mãe, conversou com a mãe dele, sei lá o que eles resolveram. Meu marido vai lá vez ou outra pra poder falar com ela, ver ela e tal, mas eu mesmo não quero mais nenhum tipo de contato, nem falar, nem nada, porque pra mim foi uma falta de respeito que ela fez com meu pai. Ficou me mandando mensagem depois, ficou me ligando, ficou ligando pra minha mãe, ficou pedindo desculpa, falando que tava sem noção, que o que ela fez foi errado mesmo, não sei o que meu marido falou pra ela. Eu sei que eu nunca perdoei e nunca vou perdoar. Eu nunca vou esquecer o que a minha ex-mulher fez comigo na frente de todos os meus amigos, porque eu curti uma foto da amiga dela. Agora é ex-mulher, né? Porque depois de toda a situação, eu não queria separar dela não, sabe? Mas não teve nem como eu ficar com ela. De tão grande que foi a humilhação que eu passei na frente de todos os meus amigos. Se a minha ex-mulher lançar curso de vingança contra macho, vocês tinham que comprar. Nesse relato, nós somos um macho muito humilhado. Eu estava casado há 6 anos e acho que a minha esposa exagerou um pouco. Um belo dia, ela chegou em casa, né, quebrando tudo. Eu tinha acabado de chegar do serviço, tava tomando um café, né, fazendo login da alma, quando ela veio, igual o Jirai do terreiro, que ela tava no terreiro, pendurando roupa, porque ela viu que eu tinha entrado no perfil de uma amiga dela e tinha curtido uma foto da amiga dela. Mas o que acontece? Minha esposa nunca gostou muito dessas intimidades. Ela tinha aquela amiga, sabe aquelas amigas que elas estão em eterna competição? Aí uma corta o cabelo, aí a outra vai lá e corta e fala que foi melhor, aí a outra compra um carro, a outra compra melhor, não sei o quê. Então ela era aquela amiga, mas aquela amiga assim que não se bicavam muito. E aí essa amiga me seguia na rede social e quando ela me seguiu, minha esposa falou, segue de volta, que é pra mostrar pra ela que eu não me importo, que eu não sou ciumenta, que eu não ligo, que eu não sei o que e tal, e você não deixa de seguir ela. Você silencia, porque se você não seguir de volta, ou se você deixar ela de te seguir, ela vai achar que me atingiu. E aí eu segui a menina de volta, mas ela silenciou a menina. Até que um belo dia, eu tava ali vivendo a vida, não sei como, apareceu a foto da menina na praia, com um popote desse tamanho, e eu acabei curtindo a foto, né? Curti a foto, e ali pra minha esposa foi o fim da vagabunda. Acabou a vida dela. Ela entrou de dentro de casa, já plantando a mão na minha cara, falando que eu tinha curtido a foto, que era pra eu nunca ter curtido, que não sei o que, e fez um escândalo. Depois que ela sambou a mão na minha cara, ela quis saber o porquê que eu curti a foto. E aí eu, burro, né, em vez de ter calado a boca, porque já tava, entre aspas, tudo bem, ela, não, só quero que você me fale por que você curtiu, o que você viu ali que você gostou, que não sei o que. E aí eu tive a burrice de virar na cara da minha esposa e falar que é porque ela tinha um popote muito grande, que inclusive era maior do que o popote da minha esposa. Ali, amor, acabou pra minha esposa porque ela vivia em competição. Mas aí a minha esposa, naquele momento que eu falei pra ela, amor, porque eu vi ali o popote dela, muito grande, um popote muito grande, nunca vi um popote daquele tamanho, nem o seu. Quando eu falei, eu tive a coragem de falar isso pra minha esposa. Ela olhou pra minha cara, aquela mulher que tava arisca, igual Siri na lata, ela só calou a boca. Quando ela calou a boca, eu entendi o problema que eu me meti. Ela calou a boca e falou, tá bom. Só que tinha sido ela que perguntou. Ela falou pra mim, não, eu só quero saber o que você curtiu, eu não vou brigar com você, não, mas seja sincero. Se você não for sincero, aí eu vou brigar. Então eu fui sincero, só que eu fui sincero na burrice, entendeu? E aí tivemos como coincidência essa situação ter acontecido na semana que eu tinha convidado todos os meus amigos, que eu tinha um grupo de amigos, pra fazer um churrasquinho ali na casa, que era aniversário de um desses amigos. Ela ficou a semana toda estranha comigo, isso foi no início da semana, mas eu achei que tava tudo bem. Porque quando eu perguntei pra ela se eu poderia fazer o churrasco, ela disse que sim, que ela ia fazer o almoço, que não sei o que lá, e foi toda prestativa. Só que ela não tava falando direito comigo. Eu falei, não, então tudo bem. Beleza, gente, rolou, chegou o dia do churrasco, começou a rolar o churrasco, e aí o que aconteceu? Um amigo meu trouxe um outro amigo dele, que parece que esse amigo tinha vindo visitar e não tinha pra onde ir, então queria ficar ali com a gente. Meu amigo perguntou se tava super de boa, eu falei que tava, porque ele falou que conhecia o cara, porque o cara era muito maneiro, não sei o que. O cara era realmente muito maneiro. Eu falei, não, tranquilo, pode trazer sim. E aí tava rolando ali o churrasco, a rapaziada, ela trazendo comida, que não sei o que. Começamos a beber, eu fiquei mais doido que o Batman, sabe quando você... Não tava mais doido que o Batman tava um pouco mais doido que eu, mas eu tava alegre, né, ali na brisa, mas relaxa que quando tudo aconteceu, eu fiquei sóbrio no mesmo momento. O que aconteceu, menina? Daqui a pouco eu tô reparando que a minha esposa sumiu. Tava rolando ali a música, rolando com a galera, jogando baralho, sentado todo mundo na mesa, não sei o que. Ela sumiu. Olhei pra um lado, olhei pro outro, não achei minha esposa. Falei, deve estar lá pra dentro, né, que só tem máscara, não sei o que. Olhei, continuei ali. Só que eu comecei a reparar que o amigo do amigo que trouxe ele, que ninguém conhecia, que não era meu amigo, também tinha sumido. Eu falei, ué, cadê o amigo?
amigo. Aí o meu amigo falou, não, ele foi no banheiro. Aí eu falei, não, beleza, eu não sabia que horas ele tinha no banheiro, vai ver o cara tinha ido dar um cagão. E eu não sabia, eu falei, não, tranquilo, beleza, então continuou ele. Gente, daqui a pouco, humilhadamente, sai a minha esposa do banheiro. Ela vem lá de dentro de casa, sai toda suada, toda assim, sabe? Parecendo que ela tinha corrido uma maratona. Ela chegou na frente de todos os meus amigos, pegou o controle, desligou a música, virou. O amigo veio logo atrás, arrumando as calças, todo vermelho também, assim. Os dois estavam ali correndo uma maratona. Ela chegou na frente de todos os meus amigos e falou assim, ó, a partir de hoje... Quando acabar aqui o churrasco, você pega as suas coisas e vai embora, porque a casa é minha, então você que vai sair, porque eu vou ficar com o seu amigo aqui. Porque eu descobri que ele tem a vara muito maior que a sua. E aí ela fez isso aqui, ó. Ele tem a vara desse tamanho aqui. Depois que eu fiquei com esse cara, não tem condição de eu ficar com você. Porque você vai ficar sambando dentro de mim, porque a sua vara é muito inferior, é muito menor. Então, assim, ele abriu os túneis de Nárnia aqui. Quando você for... Você vai perceber que tem uma diferença, meu amor, porque ficou, assim, com certeza diferente pro seu tamanho, né? Vai te humilhar com certeza. Então, como eu descobri que ele tem a vara muito maior que a sua, é muito melhor que você, eu vou trocar. Aí, em vez de ficar com você, eu vou ficar com ele, tá? Aí, sabe o que você faz? E todo mundo mudo. Eu tava em choque. Eu senti o sangue saindo do meu rosto. Eu fiquei sóbrio na hora, olhando assim. Eu tava desacreditado que ela tava falando aquilo e que aquilo tava acontecendo. Ela falou, aí, sabe o que você faz? Você vai atrás da minha amiga que tem a bunda muito maior que a minha também, já que você gosta de coisas maiores, eu também gosto de coisas maiores. E aí, você fica com ela. Olha que boa ideia. Vê lá se ela vai te querer lascado, não tem nada, depende de mim pra tudo. E ainda curtindo foto de amiga minha falando que tinha um popote maior que o meu. Pois é. Conheci esse daqui, ele tem a vara maior que a sua, vou seguir o mesmo princípio que o seu, a partir de hoje eu tô trocando e vou ficar com ele. Ela falou na minha cara. Eu falei, o que que tá acontecendo? Você tá doida? Que brincadeira é essa? Ela, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que quando você tava aí puxando o saco dos seus amigos, eu comecei a dar uma piscadinha aqui pra ele se interessou e eu fui com ele pro banheiro. Aí lá no banheiro, rolou tudo que você possa... Engasguei aqui com veneno. Rolou tudo que você possa imaginar que podia ter acontecido, né? Já tem mais ou menos uns 40 minutos que a gente tá lá dentro e você nem percebeu, se percebeu, ignorou. E aí eu fiz toda essa descoberta, tal, o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então eu descobri que a vara dele é maior, descobri o tal do pau-brasil, vou ficar por aqui mesmo. Você pega as suas coisas e vai embora. E amor, mas foi uma confusão. Eu virei a mesa, fui pra cima do amigo, o amigo ainda me bateu, porque ele era mais forte que eu, mais bonito e com a vara maior. Ele me bateu, me sentou a mão, os amigos ficou assim, desacreditada, até que viu que eu tava apanhando muito, separou. A mulher botou todas as minhas coisas pra fora, todo mundo viu, ela gritava pra tudo quanto é vizinho, pra todo mundo que tava vendo que ia ficar com o outro que tinha a vara maior e não sei o que, virou aquela confusão. Eu fui embora humilhado. Tentei voltar com ela depois, mas ela realmente quis ficar com o Ricardão, não quis voltar comigo. Eu também, depois eu desisti porque meus amigos virou comentário entre os meus amigos e foi isso. Ela acabou comigo, eu excluí minha rede social depois disso, nunca mais eu curti foto de ninguém, tô solteira até hoje e ela tá até hoje lá morando com o bonitão da vara maior que a minha. Eu fui convidada a me retirar da igreja pelo pastor e pela pastora. E não foi só convidada, como eu fui humilhada. Porque quando a pastora foi chegar pra falar comigo, ela virou pro marido dela e falou assim, ai, fala com ela aí, porque eu não vou falar com uma qualquer. Eu era qualquer. Aí você pensa, mas menina, o que aconteceu? Você foi pra igreja pra eu poder orar e saiu de lá humilhada? Pois é, menina, você acredita? Então, vou contar pra vocês. Gente, eu sou do mundo, né? Eu não sou da igreja, mas eu gosto de ir vez ou outra, sabe? E onde eu morava, eu ia vez ou outra. Na igreja, era muito bem recebida, todo mundo sabia que eu era do mundo, mas que eu gostava de assistir o culto. Então, digamos que eu ia, tipo assim, 1 a 2 vezes por semana na igreja, sabe? Evangélica e tudo mais. E aí, eu comecei a namorar, passou um tempo, e o meu namorado me chamou pra poder morar com ele, porque ele morava em outra cidade. E eu estudava nessa outra cidade, eu conheci ele por causa disso. Então ele falou, olha, pra você não ficar pegando ônibus, gastando, não sei o quê, mora comigo, nem que seja pelo período da faculdade, não sei o quê, a gente se dá bem, qualquer coisa, né, você volta pra sua casa, não vai ter nenhum tipo de gasto. Peguei meus trapinhos de bunda e fui morar com ele, né, porque era melhor pra mim economicamente, digamos. Foi maravilhoso, a gente se dava super bem, ele era um querido, só que eu sempre gostei, né, de ir pra igreja 2 vezes na semana, e aí eu conversei com ele, falei, lá onde eu morava eu ia no culto 2 vezes na semana, não sei o que, tem alguma igreja aqui pra eu poder, né, ir, que não sei o que, ele, não, tem uma igreja aqui próxima e tal, a gente pode ir, eu vou com você. Eu falei, tudo bem, só que eu deixei bem claro pra ele, falei, olha, eu não quero seguir a igreja firmemente, né, mas eu gosto de ir pra poder assistir o culto.
E ele falou, não, tudo bem, eu vou com você, eu também gosto de ir às vezes e tal. E tava tudo certo. E aí a gente começou a frequentar essa igreja que era próxima do apartamento que ele morava. E, gente, no começo, sabe, você entra e as pessoas te olham meio esquisito. Pelo menos eu achei, né? Porque lá onde eu morava não era assim. As pessoas te recebiam super bem. Não é uma questão que toda igreja é assim. Não. Tem determinada igreja com determinadas pessoas que são assim. A minha, por exemplo, todo mundo me tratava com todo amor e carinho. E qualquer pessoa que chegava lá era tratado com todo amor e carinho. Independente se você morasse na cidade há anos ou se você tinha se mudado agora. E aí eu comecei a frequentar e eu via os olhares mais pra mim, né? Mas pra mim, porque a mulher, ela é sempre mais julgada, o homem não. E a gente começou a frequentar os cultos 2 vezes na semana, como eu fazia na outra cidade que eu morava. E aí a primeira coisa que começou foi as indiretinhas. Pois é, menina, começaram as indiretinhas no culto de que a gente tinha que fazer uma escolha, se queria viver o mundo ou se queria viver no nome do Senhor, coisas assim do tipo, sabe? Não lembro exatamente, especificamente o que falavam, mas falavam coisas desse tipo, meio que jogando uma indireta. Não, porque temos ovelhas na igreja, que só frequenta a igreja vez ou outra, Deus está vendo, que não sei o quê, essas indiretinhas. E eu falei, gente, não é possível que estão jogando essa indireta pra mim. Só que você olhava em volta e eu e meu namorado, nós éramos as únicas pessoas que realmente frequentavam ali vez ou outra. Só que, beleza. Aconteceu de a filha do pastor, na época que a gente entrou, né? Porque assim que a gente entrou, gente, deu uma semana começaram essas indiretinhas. A filha do pastor, ela tava, parece que viajando, sei lá onde, numa ONG, não sei o quê. E aí ela voltou pra igreja, tanto que o pastor falou, minha filha voltou, fechou daquela comemoração, não sei o que, o culto da filha que tinha voltado, junto com a pastora, e não sei o que, e ela era uma menina mais ou menos da minha idade, né, ela foi lá, se apresentou, ela cantava, não sei o que e tal, beleza, o tempo foi passando, e a gente continuou ali na igreja, até porque eu não tinha certeza se aquelas indiretas eram realmente pra gente, ou se era coisa da minha cabeça, então como ninguém tinha vindo falar pessoalmente comigo, eu deixei pra lá. O tempo foi passando, já tinha mais ou menos uns 2 meses que a gente tava frequentando essa igreja, e a coisa foi piorando. Aí as indiretas começaram a ficar um pouco menos sutil. Os pastores começaram a falar assim no culto, a gente fala, e esses jovens fingem que não estão entendendo, fingem que não estão escutando a palavra do Senhor e não sei o quê, mas você tem que fazer uma escolha entre o mundo e a igreja. E aí eles começaram a falar a seguinte frase, às vezes você é um barão, né, e você não tá com a sua varoa. Às vezes você tá ali num relacionamento com uma pessoa que não deixa você vir pra igreja, a pessoa não deixa você frequentar, você entrar pra igreja, porque a pessoa é do mundo, a pessoa, você tá ali achando que é um amor, mas a pessoa é o próprio inimigo. Eu entendi o que depois disso, querendo dizer o quê? Pro meu namorado, que ele não entrava pra igreja, que eu era a inimiga que não deixava porque eu era do mundo, sendo que o meu namorado também era do mundo. Entendeu? Tá bom. A gente fingindo que nada tava acontecendo. Começaram a ser menos sutis. E aí eu falei pro meu namorado, falei, olha, eu acho que essas indiretas são pra gente, porque nós somos as únicas pessoas que realmente são do mundo ali. Vamos parar de frequentar, não sei o que e tal. Falei isso pra ele. Aí ele falou assim, beleza. Eu falei, vamos hoje, uma última vez, só pra eu ter certeza. E depois a gente sai. Eu devia ter ficado em casa, porque se eu tivesse ficado em casa, isso não tinha acontecido. Mas eu paguei pra ver, fui. Pô, foi nesse dia, irmão, parece que o cão adivinhou, porque aquilo ali pra mim não é pastor, porque aquilo ali é o cão. Beleza. Teve o culto mesmo, indireto, olhei pra cara do meu namorado olhou pra minha cara, tipo, não vamos sair no meio do culto por uma questão de respeito, né? Mas não voltamos mais aqui. E aí acabou o culto e quando a gente tava levantando, veio o pastor e a pastora na minha direção. E pediram pra poder conversar com a gente, né? No caso mais específico comigo. E aí eu falei, tudo bem, aconteceu alguma coisa? Me fiz disso, se aconteceu alguma coisa, porque eu já não ia mais voltar ali. E aí ele falou assim, olha, a gente precisa falar só com você mesmo. O meu namorado falou, não, tudo bem, eu vou esperar aqui. Ele esperou assim no cantinho, e aí o pastor veio junto com a pastora virou e falou assim, na minha cara, olhou pra mim, assim, que eu fiquei em pé esperando eles falarem, ela fez assim, olha, fala com ela aí, porque eu não vou falar com uma qualquer. Virou as costas e saiu. Gente, eu fiquei chocada que eu não tive reação, olhando pra cara dela assim, Como assim que a irmã me chamou de qualquer? E aí o pastor virou na minha cara e falou assim, olha, eu não sei se você percebeu, mas no meio do culto, né, nós estávamos conversando, dizendo coisas que veio do Senhor pra vocês, né, que Deus mandou a gente dizer pra vocês. Olha, gente,
usando o nome do Senhor. Mas como a gente tá falando e você parece não tá entendendo, a gente queria pedir, solicitar que você se retirasse da igreja, porque, né, não é bom, o pessoal da igreja, os fiéis estão vendo o que tá acontecendo, então não é bom. A gente queria pedir que você se retirasse. O seu namorado, ele pode ficar, até porque a minha filha gostou dele. Sabe a filha que tinha voltado da viagem? Ela gostou do meu namorado. Então, eu estava atrapalhando o que o pastor e a pastora queria, que era fazer com que ele entrasse pra igreja pra ele ser o varão da filha dele. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei assim, então deixa eu ver se eu entendi, o problema não é eu ser do mundo, o problema não é eu vir aqui vez ou outra. Você quer que eu saia porque eu estou atrapalhando o futuro romance do meu namorado com a sua filha? Ah, não é isso que a gente quis dizer. Eu falei, não, foi exatamente isso que você quis dizer. Que a sua filha gostou dele e você tá querendo dizer entre linhas pra que eu saia que eu tô atrapalhando o romance. Eu falei, pois então, peraí, só um minutinho, chamei meu namorado. Falei, amor, vem aqui, por favor. Ele veio assim, assustado. Falei, olha, o pastor tá pedindo pra eu parar de vir pra igreja pra que você possa entrar pra igreja porque a filha dele tá cheia de fogo no toba, se interessou por você. Então eu quero saber se você tem algum tipo de interesse nela. Que se você tiver algum tipo de interesse nela, eu me retiro, vou embora da sua casa, tá bom, pastor? Porque a gente mora junto, a gente é namorado e mora junto. Vou embora da sua casa e você fica com ela. E aí meu namorado ficou apavorado, olhando pra cara dele e falou assim, meu filho, eu não tenho interesse nenhum na sua filha, vocês são malucos. Virou e falou, amor, vamos embora daqui, a gente nunca mais volta. E a gente foi embora, nunca mais voltamos ali naquela igreja, mas gente, olha que absurdo, ele queria que eu saísse da igreja pra que meu namorado continuasse na igreja e namorasse com a filha dele. Vocês estão tão desesperados assim por homem? Que isso? Eu fui convidada pro aniversário do filho do meu namorado pela mãe do menino, ou seja, ex-mulher dele. E depois, quando eu cheguei lá, a mulher fez um show da Xuxa. E eu não entendi o que estava acontecendo, nem qual era o meu papel ali. Mas naquele dia, eu terminei com aquele macho. Mandei a mulher ir pro quinto dos infernos e fui embora. E eu só não fiz um escândalo. Não quebrei aquela festa toda em consideração a criança que não tinha nada a ver com isso. Pois bem, eu conheci o meu ex-namorado, né? Agora ex-namorado, tinha mais ou menos uns 5 meses que estávamos juntos e ele tinha um filho. Ele não falou pra mim que ele tinha se separado recentemente. Eu também não sabia nada da vida dele em relação à ex-mulher dele. Ele falou pra mim que tinha um casamento muito conturbado, que ela era muito ciumenta e que não tava dando certo, mas que eles tinham um filho. E por conta do filho, eles mantinham boa relação e que era tudo muito tranquilo. Tipo, isso foi o que ele falou pra mim. E eu confesso pra vocês que eu nunca quis namorar um cara que tivesse filho. Porque, querendo ou não, é uma carga muito grande, sabe? Eu não queria essa responsabilidade, mas ele disse pra mim que não tinha problema. Eu tinha terror a problema com a ex-mulher e ele falou pra mim que não tinha problema, que eles já tinham se divorciado há muito tempo e que eles tinham uma boa relação pela criança, que não sei o quê. Acho que ele pensou assim, ela não vai conhecer ela, então ela não vai ter como perguntar quanto tempo a gente se separou. Ele falou pra mim que tinha se separado dela, tinha mais ou menos uns 3 anos. E depois eu descobri que, na verdade, ele tinha se separado dela quando me conheceu, tinha 1 mês. Ou seja, eu fui literalmente um tapa-buraco, queridos. Pois bem. E aí, a gente começou a namorar, o tempo foi passando, eu conheci o filho dele, conheci a família dele, e realmente não teve nenhum tipo de perturbação. Então, eu fiquei em paz. Até o garoto era uma graça. Gente, tinha 5 anos, me tratava super bem, menino era educado, sabe aquela criança educadinha, bonzinho, ficava lá com a gente, era super tranquilo, fim de semana era de 15 em 15, era dele, não sei o quê, e era muito bom, eu adorava criança, não tinha nada contra criança. Eu não gosto nem desgosto de criança, mas dele eu gostava. E aí, chegou a época do aniversário dele. Eu falei, bom, ele começou a conversar comigo, falando que eles iam fazer uma festa, que não sei o quê. Eu falei, não vou me meter, porque, né, é o filho dele, 6 anos do filho dele. Poxa, eu me coloquei no lugar da mulher, eu não vou ser inconveniente, eu não vou, né, que ele vá na festa de aniversário do filho dele. Eles iam fazer uma festa grande, aquela festa que você vai com roupa de gala e tudo, não sei o quê. Beleza. Começaram lá a organizar a festa, eu não falei absolutamente nada, porque eu tenho noção da minha vida. Quando chegou faltava mais ou menos 1 mês pra festa, a mãe do menino pegou o meu número e me mandou mensagem, falando, olha, eu queria muito que você fosse, o Enzo fala muito bem de você, eu não tenho nada contra você, tá tudo bem, você pode ir pra festa com ele, não tem problema nenhum, você vai ser muito bem recebida por mim, pela minha família, a família dele toda vai, gosto muito de você também, não sei o quê. Me mandou um texto, eu respondi, agradeci, era a primeira vez que eu falava com ela na vida, e eu achei que o quê? Que tudo bem. Que então eu poderia ir. Então eu não recusei o convite. Falei, beleza, aceito. Eu devia ter recusado. Mas às vezes, gente, é Deus que faz a gente fazer esse tipo de coisa pra gente ver realmente em que situações a gente tá se metendo. Conversei com ele, ele falou pra mim que tudo bem, eu ia. Chegou o dia da festa da criança.
Comprei um vestido, né? Era vestido de gala, tinha que ir com roupa chique, não sei o quê. Comprei um vestido simples, mas bonito. Não comprei um vestido pelado, o vestido não tinha corte na perna, ele tava bem assim fechado aqui, não tinha decote. Era simples, preto, mas elegante, só pra eu ir, pronto, acabou. Fiz um penteado, eu mesmo fiz a minha maquiagem, me arrumei junto com ele e nós fomos pra festa dele. Gente, assim que chegou lá, a gente chegou um pouco atrasado, a festa já estava acontecendo, né? E aí eu entrei junto com ele, era a primeira vez que ela ia me ver. Tava tudo muito lindo, a festa tava muito linda, tipo assim, dava pra ver que eles tinham muito poder aquisitivos, né? Eu cumprimentei todo mundo, fui muito educada e fui lá agradecer ela pelo convite, né? Dar parabéns pra criança, a criança tava com ela, fui lá agradecer. Quando eu cheguei, o Enzo já veio, correu, veio, pulou no meu colo, me abraçou, não sei o que, tia, que bom que você veio, não sei o que, me deu um abraço, dei parabéns pra ele, dei o presente e fui cumprimentar a mãe dele. Ela me olhou, gente, como se eu fosse o cocô do cavalo do bandido. Ali, eu já senti que deu alguma coisa de errada. Ela me olhou assim. Eu falei, oi, tudo bem? Eu ignorei, muito obrigada pelo convite e tal, não sei o quê. Só que ela não fez questão de melhorar a cara dela. Ela falou, não, de nada, fica à vontade. Só. E virou as costas e saiu. A criança foi brincar, eu achei aquilo estranho, sentei na mesa junto com ele, a festa rolando, a gente comendo, não sei o que lá. E aí eu percebi que nada chegava na nossa mesa. Nada chegava na nossa mesa, nem bebida, nem comida, nada. Eu achei estranho, porque os garçons se via de lado, as mesas de lado. E quando eu chamava, eles ignoravam. E o meu namorado tava piruletando pela festa, né? E eu sentada lá, e eles não me serviam, me deram um copo de água pra beber. Só que eu sou uma pessoa que eu sou muito... tenho vergonha, né? Eu não ia chegar lá e falar, olha, ninguém tá me servindo, eu não comi nada até agora, eu tô com fome. Não, eu não falei nada. Eu fiquei na minha ali no meu canto, sentadinha. E aí, do nada, chega a mãe do menino, que no caso era a ex-mulher dele, que foi quem me convidou, e falou assim, do nada, ela chegou e falou, você não percebeu a indireta, não? Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, como assim? Desculpa, eu não entendi. Ela falou, você não viu que ninguém tá te dando nada? É pra você ir embora. Aí eu falei, oi? Mas foi você que me chamou. Ela foi e falou assim, olha, como que você vem pra festa do meu filho toda arrumada desse jeito? Você tá mais bonita do que eu. Como que você vem mais arrumada do que a mãe do aniversariante? Eu que paguei por isso aqui. Você não tinha que vir vestida assim. Aí eu olhei pro meu vestido assim, eu falei, gente, mas o vestido não tá decotado, o vestido não tem corte, o vestido é liso, reto, só botei o vestido. Era um vestido normal, sabe? Não era um vestido assim que chamava atenção. E aí ela falou, eu não vou admitir você na festa do meu filho mais bonita que eu, mais arrumada do que eu, não sei o quê. E ela tava belíssima, ela era uma mulher muito bonita, com uma roupa dela tava muito linda, o vestido dela era extremamente extravagante, chamando muito mais atenção do que eu, não sei de onde ela tirou isso. Só que eu acho que ela contava que eu fosse uma pessoa feia, talvez. E aí eu cheguei lá arrumadinha e ela não gostou. E aí ela começou a fazer um escândalo, me puxando pelo braço. Ela me saiu me puxando, me levou pra um cantinho e falou, eu vou chamar o Rodolfo, que não sei o que, não sei o que lá. Aí chamou o meu namorado, né? E falou, olha, eu quero que você tire essa mulher daqui agora, que ela não pode vir assim pra festa do meu filho, porque ela está vulgar, que não sei o que. E eu falando, mas eu não tô vulgar, meu vestido tá normal, do que você tá falando? E aí ela falou, eu estou me sentindo mal, Rodolfo, porque ela está mais arrumada do que eu na festa que eu paguei. E começou ali a falar um monte de coisa pro Rodolfo, como se eu tivesse ido vestido pra festa do filho dela, como se eu fosse uma pé da vida, entendeu? E eu não tava. E aí eu então, também fui ficando pé da vida mesmo e falei, olha, eu não tô, que não sei o que, mas eu vou embora assim. E aí, o que me fez terminar, que foi o Rodolfo, ele falou, não, olha, calma, tá tudo bem, ela vai embora, já que tá te incomodando, ela vai embora, fica tranquila, às vezes ela é meio inconveniente mesmo. Começou a falar mal de mim com ela, comigo ali na cara dela. E ela falou, olha, Rodolfo, eu não esperava isso de você. Com um mês de relacionamento que a gente terminou, você já arrumou outra mulher e bota ela dentro da festa do nosso filho. Eu falei, eu devo ter ficado maluca, porque foi ela que me chamou. Aí eu falei, mas foi você que me chamou. Ela falou, ai, mas eu me arrependi. Eu falei, como assim? Aí eu parei pra pensar, eu falei, como assim vocês terminaram um mês? Ela falou, ué, quando ele começou com você, tinha um mês que nós tínhamos terminado. Eu falei, não. Ele falou pra mim que tinha 2, 3 anos que vocês tinham terminado. Ela falou, não, tinha um mês. E aí eu entendi que, na verdade, eu só fui um tapa-buraco. E, na verdade, quem tinha terminado com ele tinha sido ela, não foi ele, como ele falou pra mim. Ela terminou com ele porque, segundo ela, ele era muito irresponsável, que ele era muito acomodado. Ela começou a falar, eu não tava aguentando, ele era muito acomodado, não foi falta de amor, mas eu decidi dar um tempo e ele arrumou você. Ou seja, ela pediu um tempo porque ele era incomodado pra ver se
se ele se ajustava. Ele arrumou eu pra poder fazer raiva nela. E aí, ela tentou dar uma de, ai, não, tá tudo bem, que não sei o quê. Quando chegou, me viu na festa, quis me botar pra fora. Gente, eu fiquei pé da vida. Comecei a xingar os dois, botei os dois pra baixo da água. Falei, olha, eu estou indo embora por respeito à criança. Eu não vou fazer um escândalo aqui por respeito à criança, que gosto muito dele, não tenho nada contra essa criança. Virei as costas, fui embora. Ele não moveu um palmo pra falar, não, amor, espera aí, vamos conversar. Não. Terminei com ele. Depois disso, ele ainda ficou correndo atrás de mim, porque ela não quis voltar com ele. Ele ficou correndo atrás de mim, falando que ela era mentirosa, que na hora ele ficou sem reação, que não sei o que. Obviamente, eu não acreditei nele. Terminei o relacionamento, fui humilhada na festa e descobri que, na verdade, eu só era uma tapa-buraco. Por isso que eu não gosto de me relacionar com um cara que tem mulher, que tem ex, que tem filho. Por isso que eu era só tapa-buraco. O Lip Honey da Francine foi responsável por revelar um segredo tão grande da minha família que desestruturou ela todinha. Lip Honey, hidrata seus lábios e revela segredos da sua família em jantares de família. Ai, que maravilha. Menina, vou contar pra vocês. Ia ter um jantar de família lá na casa da minha avó, porque a filha do meu avô estava chegando, né, de viagem. A filha do meu avô, ela morava em outro estado e ela era uma filha de outro casamento. Ou seja, não era filha dos meus avós, da minha avó, era filha só de parte de pai do meu avô. Então ela vinha vez ou outra visitar o pai, que não sei o quê. E aí a minha avó gostava muito dela, né? Até porque, nunca tiveram nenhum problema, não teve nada tipo assim, ai, filha do fora do casamento. Não. Meu avô teve outro casamento e essa menina era filha única desse outro casamento. Então a minha avó adorava ela. A menina vivia lá e tal. E aí toda vez que ela vinha, que ela morava em outro estado, a minha avó fazia um jantar e convidava a família toda. Então já era normal, né? E aí ela colocou no grupo de família, falando que estava indo, que ia chegar tal dia, tal horário, e minha avó já falou, ai, todo mundo vem pra cá, a gente vai fazer uma festa, e não sei o que, a gente combina um jantar e tal, no dia seguinte dorme todo mundo aqui, no dia seguinte faz aquele churrascão e tal, minha avó fica super animada, e todo mundo vai, justamente por causa dessa animação da minha avó. Aí, beleza, né, menina? Chegou o dia que a minha tia chegou, né, essa minha tia, né? Eu considerava tia, ela era muito gente boa, a família toda gostava dela. Ela chegou e aí começou o tal do jantar. E aí, menina, uma tia minha chegou bem depois. Porque parece que ela teve que vir de ônibus pra casa da minha avó. Ela morava numa cidadezinha vizinha, ela teve que ir de ônibus, segundo ela, né? Porque, segundo ela, o marido dela tinha saído um pouco mais tarde do trabalho. Espia as coincidências da vida. Do nada, a gente tava lá. A minha tia que vinha de viagem ainda não tinha chegado, que era filha do meu avô. Ela ia chegar mais tarde, só que aí todo mundo já tava lá esperando ela chegar. E aí me chega a minha tia, né? Eu vou dar o nome dela de Tia Malva. Me chega a Tia Malva, falando, ai, hoje a minha avó perguntou, nossa, por que você atrasou, Malva? Que não sei o que. Ela falou, ai, mãe, porque o Ricardo, ele teve que ficar um pouco mais tarde hoje no trabalho, você sabe que eu não sei dirigir, então eu vim de ônibus, por isso que eu atrasei. Aí minha avó falou, ah, não, tudo bem. Achou um pouco estranho, todo mundo achou um pouco estranho, porque assim, ele trabalhava anos nessa empresa e ele nunca ficava até mais tarde, sabe? Ou pelo menos não que a gente soubesse, porque a gente também não morava com ele. Mas assim, em jantares de família que ele ia, que a gente sempre fazia, e nunca teve isso de, ai, fiquei até mais tarde no trabalho e tal, não sei o quê. Foi a primeira vez. Aí eu já olhei assim, porque eu era meio desconfiada, eu já olhei assim e falei, mas não falei nada não, menina, que cada um que cuide do seu chifre. Aí daqui a pouco, olha as coincidências da vida, chega o tio Ricardo e a tia Larissa, que era a tia que tava vindo de outro estado. Chegou de Malicunha, que não sei o que. E aí entra o tio Ricardo assim, ih, encontrei a Larissa aqui na porta, que não sei o que e tal. Ela tava entrando também. Sabe quando a pessoa já entra se explicando? Eu achei meio estranho, mas ninguém desconfiou. E eu só sentada na mesa olhando assim, mas quem sou eu pra poder colocar ali na Discord? Eu não falei nada, menina. Aí o jantar chegou, ela cumprimentou todo mundo, que não sei o que, rolando ali, e minha avó feliz, e música, e canta daqui, e aí faz comidinha, e coloca comidinha, não sei o que. Eu sei que a minha tia, a tia Malva, falou assim pro tio Ricardo, Ricardo, você trouxe o que eu te pedi de casa, porque o Ricardo passou em casa pra tomar um banho, entendeu? Ele foi do trabalho pra casa, tomou banho e ia vir direto. E a tia Malva, como não queria chegar muito atrasada, porque o tio Ricardo chegou bem mais tarde do que ela, junto com a tia Larissa, ele falou, não, trouxe sim, tá lá no carro. Só que aí tio Ricardo pagou por ser preguiçoso. Entendeu? Porque se ele tivesse levantado a bundinha dele do sofá e ir lá buscar o que a tia Malva pediu no carro, isso não tinha acontecido. E aí, onde que entra o Glória da Francine, menina? Nos últimos jantares, a minha avó adorava dar essas coisinhas pra gente. Ela comprou, gente, um monte desse gloss aqui, só que era tudo igual. Então, o que ela fez? O meu avô trabalhava com aquele negócio de... Sabe quando você compra um chaveiro e aí você...
enfeita o chaveiro com, ai, Rafaela e fulano de tal. Sabe aquela coisinha assim que você marca? Então, o meu avô marcou o glossinho de cada um com a inicial de cada um, né? Larissa, Malva, Furesquina, Giovana, Lorena, todo mundo tinha a sua inicial gravado no seu gloss, e ela deu um pra cada um das filhas. E assim, beleza. Ninguém pensou que um negócio desse aqui fosse revelar um chip. Pois é, menino, ele revelou. Vou até passar com a nervosa. Ele revelou. Aí o tio Ricardo falou que tinha trago o que tia Malva pediu. Tia Malva levantou do sofá e foi lá buscar no carro. Eu acho que era uma roupa que ela queria trocar, sei lá o que, eu não entendi direito. Aí, menina, daqui a pouco me volta do carro. Tia Malva, branca, assim, pálida. Você vê que ela tava nervosa. Ela entrou e olhou pra cara da Larissa e do tio Ricardo e falou a seguinte frase: por que que o gloss da Larissa está dentro do seu carro se ela acabou de chegar de viagem e você hoje saiu mais tarde do trabalho? Vocês não se encontraram, a não ser aqui na porta que vocês chegaram juntinhos. Por que que o gloss dela está dentro do banco do carro? Parece que estava no banco traseiro do carro. Eu quero uma explicação agora. A minha tia também, ela era doidona, né? Ela confiava no alecrim, mas ela viu um negócio esfregando na cara dela, também não era uma jumenta, né? Ela era doidona. Gente, fez-se um silêncio. E aí, começaram a falar, não, vai ver o seu, não é o da Larissa, que isso? Todo mundo começou a falar. E aí minha tia falou, o meu tem a minha inicial. Esse daqui é um L, o meu nome é Malva. Por que que o gloss dela estava dentro do banco traseiro do seu carro, Ricardo? E aí, amor, começou uma confusão. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Então vocês estão tendo um caso. Porque no dia que a Larissa chega, você sai mais tarde do trabalho, fica horas fora de casa e os dois chegam juntinho. Seu ônibus chegou que horas, Larissa? Que você chegou aqui bem mais tarde também do que você falou que chegaria. Ou seja, o que aconteceu? Larissa estava tendo um caso com o tio Ricardo, mandou mensagem pro tio Ricardo falando que estava chegando. Os dois combinaram de se encontrar antes de ir pra casa da minha avó. O tio Ricardo falou que ia trabalhar até mais tarde. Larissa falou que o ônibus atrasou. Começaram uma furafá dentro do carro. O gloss dela caiu e ela não viu. Tia Malva foi no banco, no carro pra poder pegar sei lá o quê, e achou o gloss com a inicial da tia Larissa. E aí, amor, você junta 6 com meia dúzia? É a mesma coisa. Ela descobriu que era corna, virou aquela confusão, né? Ela foi pra cima da tia Larissa, a tia Larissa começou a ir pra cima dela, e aí a tia Larissa falou, tô pegando mesmo, você é uma chifruda mesmo, a minha avó desmaiando, meu avô também, meu avô ficou chocado. Enfim, descobriu-se que os dois estavam tendo um caso há muito tempo, que a minha tia Malva sempre foi corna, papo assim, gente, de 10 anos de caso. E a gente descobriu todo mundo isso por causa do gloss da Francine. E aí, a tia Malva se separou do tio Ricardo, botou ele pra fora. Gente, foi um escândalo onde a gente morava. Porque ela botou ele pra fora, botou fogo nas coisas dele. Olha, virou um caos, menina. Todo mundo ficou sabendo. Da cidade de onde ela morava, a gente ficou sabendo na nossa. Virou um caos, todo mundo comentando sobre aquela loucura. A tia Larissa teve que ir embora, né? Porque ninguém na família queria ela lá. Minha avó ficou extremamente chateada. Hoje em dia, ninguém fala com ninguém. Assim, tipo, Larissa não fala com o tio Ricardo, que não tão junto, não fala com a tia Malva. Minha tia Malva meio que brigou com a família porque minha avó tentou falar pra deixar isso pra lá, que era só um homem. Eu sei, virou uma loucura, não tem mais jantar de família. Tia Larissa mal vem pra casa lá da minha avó, vem vez ou outra só pra ver minha avó mesmo, que minha avó perdoa, meu avô também. E é isso, gente, desestruturou minha família toda, hoje tá todo mundo brigado com todo mundo. Por quê? Quem comprou a briga da tia Malva ficou contra a tia Larissa, e quem comprou da tia Larissa ficou contra a tia Malva. Um saiu brigando com o outro, quando a minha avó tentou defender, uns brigaram com a minha avó, que brigaram com o outro, que brigaram com o outro. E é isso, não tem mais jantar de família. A pior coisa que existe no mundo é homem sem postura. E a sorte daquele macho é que a mulher dele não estava lá, porque se a mulher dele estivesse lá, eu ia pesar o clima, porque eu ia atrás dela e ia falar, olha, o seu macho fez isso, e tava falando isso pra todo mundo ouvir. Essa história aconteceu comigo, gente. Olha, eu tô contando com todo o ódio no meu coração. E, ai, cara, tem homem que... ranço. Olha só, hoje foi aniversário da filha de uma amiga minha. E aí ela me convidou pra poder ir, né, junto com uma outra amiga. Ela fez festas, fez salão de fez num salão lá perto do... Tipo, no prédio que a mãe dela mora. É um salão muito grande, então fez a festa ali, não sei o quê. Me arrumei linda e bela e foi. Quando eu cheguei lá, encontrei a minha amiga, nós ficamos ali na mesa, dei presente, dei parabéns, aquela coisa toda. Só que, né, eu sou influenciadora, então eu tenho uma quantidade de vídeo pra poder postar durante o dia. E onde a gente tava, o sinal, gente, tava muito ruim. Tava, tipo assim, muito ruim. O que eu fiz? Eu falei pra minha amiga,
vou editar todos os vídeos, sem ser a mãe da aniversariante. A mãe da aniversariante estava ajudando na festa, enfim, festa da filha dela. Falei pra minha amiga, amiga, eu vou editar todos os vídeos que eu preciso postar agora, já, a maioria já tá pronta, só preciso editar uns 2 aqui. E vamos ali fora comigo rapidinho, só pra eu poder postar os vídeos e voltar, porque aí a minha internet funciona ok, o vídeo vai rapidinho, eu deixo entregando e volto. Ela falou, beleza. Aí eu editei rapidinho, bonitinho lá, na mesa mesmo, dentro do salão, gente. É tipo assim, era um condomínio muito, muito grande, um condomínio até muito chique, chique demais. E assim, do lado de fora do salão, ficava tipo a área assim, tinha parquinho, tinha umas palmeiras, uns banquinhos pra você sentar, área de condomínio mesmo. Então, aí tá bom, terminei de editar o vídeo e falei, vamos lá fora comigo. E aí foi eu e a minha amiga. Assim que a gente saiu, eu vi que tava um grupo de macho. Olha, gente, era o grupo do estonho, sabe? O sem postura, o feio, o duro, o sem graça, o nem de graça, desgraça. Era aquele bonde assim. E sabe o que mais me irritou? É que era homem adulto. Sabe, a maioria, tinha um que devia ter mais ou menos uns 20 e poucos aninhos, mas a maioria eram homens adultos, homens velhos, se prestando aquele tipo de papel. Então, quando eu saí, eu já vi que eles olharam pra mim e pra minha amiga. Eu falei, Aí a gente deu uma afastadinha, tipo, vamos supor, eles estavam aqui, a gente estava ali. Pra eu poder postar o vídeo, eu tava procurando um lugar, o local que tivesse melhor sinal. Aí eu vi que eu tava postando o vídeo e eles estavam encarando a gente, estavam encarando, aquilo ali já começou a me dar uma incomodada. E aí eles começaram, gente, eles já estavam conversando quando a gente chegou. Só que eu parei pra prestar atenção no que eles estavam falando. Eu pensei, mas eles já devem falar, deviam estar falando isso porque vocês chegaram. Não, eles já estavam falando quando a gente chegou. Só que quando a gente saiu, eles encararam a gente assim, continuaram conversando e ficavam olhando e conversando. Eles já estavam. E aí, o bendito do Tonho, ele começou a falar assim, era um homem velho, gente, feio, sabe? Feio, nojento, falando assim, não, porque ele falou, vocês namoram, não sei o quê. Não, porque eu tenho mulher, namorada e amante. Gente, o pior é que assim, eu consigo ficar calada. Mas se você olhar pra minha cara, eu vou estar assim, ó. Tipo. E eu não consigo disfarçar, eu fico pensando. Nossa, feio e duro desse jeito. Aí ele virou e falou assim, a minha amante, ela tem apartamento próprio. Então eu não preciso nem pagar motel. Eu vou lá, aí ele fez assim, e faço, nela, e ela ainda que paga a cerveja pra mim. Chego lá, ela sabe que eu gosto de cerveja, a cervejinha já tá lá pra mim. Ela que paga a cerveja, entendeu? Não me perturba. Tem o apartamento dela próprio, eu vou lá, furefo pra não falar outra coisa, e volto embora. Mas quando eu chego em casa, minha mulher tá lá, um porre, que não sei o que, aí eu tenho mulher, namorada e amante. Gente, na hora eu olhei pra cara da minha amiga e falei assim, você tá ouvindo isso? Ela, cara, eu tô desacreditada. Só que eu fico pé da vida. Eu fico olhando pra cara dele assim. Gente, eu juro por Deus que quando eu voltei pro salão, eu fiquei procurando pra ver onde ele tava sentado. Que se a mulher dele tivesse lá, eu ia lá atrás dela pra poder falar, seu marido falou que tem amante e a namorada e que você é um saco, tá? Que quando ele chega em casa, você é um saco. Aí eles continuaram falando, assim que é bom, porque eu não tenho que bancar, ela só libera, que não sei o que. E eu lá assim, olhando pro celular, posta logo, porque eu vou ter um piripaque aqui. E a minha amiga tá calma, cara, e eu nervosa, gente, eu juro por Deus, eu fico nervosa, porque aí eu já começo, gente, homem é uma raça infeliz, tem que meter chifre neles mesmo. Eu não sou a favor da traição, mas tem hora que eu penso, gente, tem que meter chifre nesses homens mesmo, botar chifre neles até, sabe, de 2 em 2 até da ímpar, porque não tem jeito não, que raça. E os outros lá rindo e concordando e falando, essa é a boa, que não sei o que, bom é assim. E eu já olhando pra cara da Michelle assim, aí eu já começo a ficar com ódio do meu marido. Aí eu fico assim, será que meu marido fica com esses papos? Aí eu pra Michelle, é esses papos aí que meu marido deve ter com os amigos dele, na rua. Isso aí, a gente deve ser tudo chifruda. E aí minha amiga fica, calma, uma coisa tem nada a ver com a outra. O quê? Aí eu já começo a ficar com ódio do que eu tenho em casa. E fico com ódio por gostar de homem. Porque, gente, gostar de homem não é opção, não. Gostar de homem é tragédia, entendeu? Se eu pudesse escolher, eu gostava de mulher mesmo. Eu ficava com mulher do que ficar com homem. Aí, cara, eu com o ranço dos homens. Aí daqui a pouco, a Michelle falou, vamos só ignorar e posta seu vídeo e a gente entra. E eles encarando, sabe? Toda hora encarando. Eu olhando, sabe quando você sente que a pessoa tá te olhando? E eu assim, olhando pra frente, que se ele olhasse pra minha cara, eu estaria assim, ó. Aí
teve uma hora, eu tava sentada postando um vídeo e a Michelle, ela é minha amiga de um tempo, né? A gente tem intimidade. E ela viu que a minha sobrancelha tava paradinha no lugar. Aí ela chegou perto de mim, ela foi e fez assim, ó. Antes ela tava mexendo no meu cabelo, assim. Aí ela foi e falou assim, nossa, sua sobrancelha tá durinha, que não sei o quê. E começou a cutucar na minha sobrancelha. Tipo assim, minha amiga. Aí eu só escutei eles falando assim, ah lá. E tipo assim, fazendo lá, apontando pra gente, querendo dizer que eu e a Michelle, a gente ia começar a se pegar ali, começar a se beijar ali, uma cantando no microfone da outra. Deve ser isso que eles pensaram. Eu olhei pra cara da Michelle, a Michelle olhou pra minha cara. Eu fiz isso aqui. Pô, eles estão olhando. Aí eu falei em alto, bom tom, que é pra eles verem que eu não estava gostando. Eu falei, eles estão olhando pra cá, por quê? Aí a Michelle arregalou o olho desse tamanho assim, eu virei pra cara deles assim, aí eles despistaram, viraram a cara, eu terminei de postar meu vídeo, aí a minha amiga veio e o que tava falando, o mais engraçadinho tava falando, tinha saído. Aí eu falei pra ela, falei, olha só, esse cara tá falando isso, não sei o que. Ela falou, quem? Eu falei, é um assim, assado. Aí ele voltou, quando ele voltou, a Michelle, a minha amiga falou, é fulano. Eu falei assim, a mulher dele tá aí? Gente, eu estava disposta. A mulher dele tá aí? Ela falou, não tá não. Eu falei, poxa, que pena, porque se ela tivesse, eu ia chegar lá no vidinho dela e falar. Aí ela não tá não. Aí quando eu entrei, ainda dei uma olhada pra ver se a mulher dele tava lá, se ele sentava com alguma mulher e tal. Não tava, realmente, ele tava lá só com um bando de macho dele, que era o Tonho, o sem graça, o nem de graça, o sem postura. Gente, aí você pensa, homem feio, ainda é duro, porque é a mulher que tem que bancar a cerveja, ele não tem dinheiro pra pagar o motel também, feio, duro e sem postura. As piores qualidades de um homem. Como é que pode um negócio desse? Eu fiquei pé da vida, entrei, toda hora que eles passavam pela nossa mesa, eles olhavam pra minha cara, eu olhava de cara feia, e eu fiquei com tanta raiva, eu sei que eu cheguei em casa com raiva dos homens. Aí meu marido chegou lá na festa olhando pra cara dele, já tava assim, ó. Ele, o que foi? Eu nada. Nada não. Então a dica do dia é, se você é um homem, não seja um homem sem postura. Porque a pior coisa que existe no mundo é um homem que não sabe se comportar como um homem. É um homem que não tem postura. É vergonhoso. Não é bonito, não é contar vantagem, não é legal, é feio. É vergonhoso. Eu fiquei com vergonha por ele. O que você faria se o grande amor da sua vida te mandasse uma mensagem uma semana antes de se casar com a sua irmã, dizendo que ainda te amava? Eu vou contar pra vocês o que eu fiz, não me arrependo e também não acho que eu estou certa. Mas se você parar pra analisar essa história, não tem ninguém certa, mas eu me considero sim a maior vítima. Tinha um menino onde eu morava que eu era completamente apaixonada por ele desde que eu era criança, sabe? E ele era muito bonito e eu era mais ou menos na época. Então, eu esperei ele basicamente namorar a cidade inteira de onde a gente morava. Enquanto isso, eu fui me cuidando, tive ali o meu glow up e aí ele começou finalmente a me enxergar e nós começamos a namorar. O nosso relacionamento, ele durou anos. E não era um relacionamentozinho de esquina, não. Era dentro da minha casa. Ele conhecia a minha família. Eu conhecia a família dele. No total, nós ficamos juntos mais ou menos uns 6 anos. Comecei a namorar com ele, eu acho que eu tinha por volta dos meus 17 anos. E nós ficamos juntos por 6 anos. Eu e a minha irmã, nós sempre tivemos uma relação muito conturbada, sabe? Porque minha irmã, ela era mais velha do que eu. Então, quando eu nasci, ela meio que me culpou porque eu era caçula. Então, acabava que eu demandava mais atenção e ela sempre reclamava disso. E ela nunca gostou do meu relacionamento com o meu namorado. Ela dava em cima dele na minha cara. Eu acho que ela queria deixar claro que, tipo, estou aqui, sabe? Não vou fazer nada, não vou em cima de você, mas saiba que eu estou aqui. E com o tempo, ela meio que deu uma amenizada, porque eu conversei com meu pai, com a minha mãe, né? Falei que ela dava em cima dele, contei tudo que estava acontecendo. Então, meu pai e minha mãe começaram a chamar a atenção dela. E aí, a princípio, não adiantou só chamar a atenção. Mas quando ela começou a perder determinadas coisas que meus pais proporcionavam a ela entendeu que ela não podia fazer isso de uma forma tão que ela tava começando a perder as coisas e aí atingir a vida dela. Então ela deu uma amenizada, mas ela sempre deixou muito claro pra ele que, olha, eu estou aqui, sabe? Estou aqui. O tempo foi passando, o nosso relacionamento era ótimo, até que no final do nosso relacionamento eu descobri uma traição. E aí eu confesso pra vocês que a princípio eu fiquei muito assim, vou aceitar essa traição, não vou aceitar. Eu fiquei em dúvida, não foi uma coisa que eu falei, não vou aceitar e pronto, acabou. Porque eu era muito apaixonada por ele. Eu sabia que era errada a traição, mas eu pedi pra ele um tempo pra eu pensar se eu ia perdoar ou não. Só que nesse meio tempo, ele acabou ficando com a minha irmã numa festa. Não me contou, nem ele, nem ela. Eu fiquei sabendo porque, novamente, eu descobri a traição por uma foto e que ele ficou com a minha irmã por uma foto também. Gente, cidade ali que todo mundo conhece todo mundo, é impossível a fofoca não chegar até a mim. Então, quando eles ficaram, eles já sabiam que o risco, a probabilidade de chegar até a mim era muito grande. Eles não estavam nem aí. E aí, aquilo ali pra mim não deu pra eu poder perdoar, né? Eu achei que a minha irmã
tinha ficado com ele por vingança, achei, sei lá, que ele estava bêbado, mas não, eles ficaram, eu disse pra ele que pra mim não dava, não perdoei e comecei a seguir a minha vida. Só que aí, quando eu não perdoei, ele ficou com muita raiva de mim, porque eu comecei a sair com as minhas amigas, eu comecei a ir pras festas, eu comecei a ficar com as pessoas, eu comecei a beijar na boca, só que eram pessoas fora do ciclo dele, eu não queria ninguém do ciclo dele, eu não queria, sabe, esse tipo de picuinha, então eu ficava com outras pessoas, mas ele ficava sabendo, e aí ele começou a namorar a minha irmã, e começou a meio que se vingar de mim, sabe? Meu pai e minha mãe, a princípio, não gostaram, né, dele ter começado a namorar minha irmã, ele queria ir lá em casa, a minha mãe não aceitava, né, meu pai também não, mas com o tempo, aquela coisa, né, pedra bate, tanto, água mole na pedra, tanto que fura. Minha irmã foi insistindo, e acabou que os meus pais foram deixando pra lá. E eu não aguentava aquela situação, porque ele tava na minha casa o tempo todo, eles ficavam se beijando pelos cantos da casa, eu tentava ficar sempre no meu quarto, mas sabe, era uma falação alta, uma provocação, que assim que eu consegui me estabilizar no meu trabalho, eu aluguei um apartamento e fui morar sozinha. O tempo foi passando, né, eles ficaram juntos mais ou menos uns 3 anos, e aí eles noivaram. Começaram o preparativo pra eles poderem se casar. Eu nem recebi o convite de casamento, eu também não iria, mas eu não recebi de qualquer forma. Eu e a minha irmã, a gente não se fala mais, a gente parou de se falar, a gente brigou, né? Eu perguntava pra ela como que ela podia fazer isso comigo, que eu nunca faria isso com ela. Mas enfim, ela não quis saber. Eles noivaram e uma semana antes dele se casar, ele me mandou uma mensagem, eu não falava com ele já tinha um tempo, falando que ainda me amava, que só estava com ela pra poder ficar perto de mim, que se eu pedisse ele largaria tudo pra poder ficar comigo, que ele não queria se casar com ela, que ele não sabia o que estava fazendo da vida dele, que não era isso que ele queria. Eu não respondi essa mensagem, né, porque não é porque ela fez aquilo comigo que eu seria como ela. Naquele momento eu achei que eu não seria como ela, e eu printei essa mensagem, mandei pra ela, mandei para o meu pai e pra minha mãe. Ela começou a me xingar no WhatsApp, falando que aquilo ali era um print falso e pedindo um vídeo da gravação de tela. Eu gravei o vídeo com o número dele, com tudo bonitinho, mandei pra ela, ela não me respondeu mais. Eu sei que eles brigaram muito uma semana antes de casar, mas no fim ela me mandou uma mensagem dizendo que eu não ia conseguir o que eu queria, que eu não ia acabar com o casamento dela, que ela ia se casar com ele sim, sendo que ele tinha me mandado mensagem. Eu só respondi a ela, eu não procurei ninguém. Ele não falou nada, ele nem veio, tipo, cobrar satisfação. Você contou pra sua irmã? Nada. Ele não falou nada comigo, nada e nada e nada. A única coisa que ele me mandou depois foi, ela sempre soube, isso nunca foi uma novidade, querendo dizer que eu ter ido contar não era indiferente, porque ela sempre soube que ele gostava de mim, que isso não era um problema. Eu não falei mais nada, eles se casaram, né? Eles se casaram. E quando eles se casaram, ela me mandou um texto muito grande falando que ela ia ser feliz, que ela ia ter com ele o que eu não consegui ter, que era uma família, que eles iam ter filhos, que eu não era mulher pra ele, que eu não era mulher capaz de satisfazer ele, que ele ficasse, sabe, satisfeito só comigo, que eu nunca fui bonita o suficiente pra ele, que eu sempre soube que ele pegava todo mundo, meninas muito mais bonitas que eu, e que agora ele estava assim com uma mulher de verdade, que ele nunca mais ia me procurar, que aquele erro, que aquela mensagem que ele me mandou, ele estava bêbado, que não era pra eu poder ficar me sentindo, que ele não sentia nada por mim, que aquilo ali nunca mais ia acontecer, que eu era uma qualquer, que eu era uma pobre coitada. Ela me humilhou, amor, de A a Z. E ali eu fiquei pé da vida e falei, então tá bom. Respondi ele com ele na lua de mel. Ele passou a lua de mel toda deles, que eles viajaram, ficaram uma semana fora, me mandando mensagem, falando que quando voltasse a me procurar, eu falando que queria ficar com ele, que eu devia ter impedido esse casamento, que eu amava ele também. Fiquei ele dando corda. Ele voltou de lua de mel. Assim que ele voltou de lua de mel, ele me procurou. Nós furanfamos a noite toda. Ele foi lá pro meu apartamento, nós furanfamos a noite toda. E eu, assim, com a vingança mesmo, consegui tirar foto, sabe, sem ele ver, da gente junto, da gente beijando e tal, pra poder deixar bem nítido que era recentemente, né? Até porque nós tínhamos mudado. E aí eu falei pra ele, olha, separa dela e fica comigo, então, que eu quero ficar com você. Ele se separou. Ele pediu anulação do casamento com ela. E eu mandei todas as fotos pra ela, depois que ele pediu anulação, eu esperei, né? Ele foi lá, pediu anulação, não sei o quê. Eu mandei todas as fotos pra ela e depois mandei mensagem pra ele falando que eu não queria
estar com ele, que eu fiz isso tudo por vingança, tanto dele quanto dela. Eu espalhei as fotos pra todo mundo, então, tipo assim, todo mundo ficou sabendo que ele traiu ela comigo, que ele saiu da lua de mel e voltou querendo ficar comigo, que na verdade ele era meu namorado. Enfim, eu espalhei pra todo mundo, e aí, como todo mundo ficou sabendo, ela ficou muito constrangida, né, e teve toda a traição, era muita humilhação pra ela, ela não quis voltar com ele. No fim, eu acabei com o casamento dele e dela, provei pra ela que ele queria sim ficar comigo, que eu era sim mulher suficiente pra ele. Me considero errada? Sim. Me arrependo? Não. Faria de novo do mesmo jeito.